Você falou que tem aí uma sensibilidade. Tem alguma coisa que você lembra que você sonhou que aconteceu, pensou e aconteceu? Cara, tem. Ó, eu vou contar uma coisa. Por exemplo, eu tenho até anotado. Sempre de manhã, quando eu acordo, por exemplo, 5h40 da manhã, meio que eu tô dormindo assim, eu escuto alguém me chamando, Mikael, aí eu acordo. É sempre no mesmo horário, 5h40, eu sempre anoto. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu falei, mano, vou anotar porque isso é alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa, onde é? Todas as vezes que eu acordei, a partir daí que eu comecei a anotar, eu ligava pra minha mãe. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí ela, não, por quê? Não sei o que. Eu falei, não, porque eu acordei 5h40 da manhã, como se tivesse alguém me chamado. Nossa, mas esse espírito chama cedo demais. Né? Aí, cedão. Aí eu ligava pra ela, aí mais tarde ela falou, não, aconteceu aqui. Eu tenho irmão adolescente, né? Não, aqui brigou que não sei o quê, tarará. Eu falei, olha aí. Então, e fora isso, outras coisas também, de aviso, assim. Quando eu era mais novo, vou contar esse... porque é desde muito novo esse lance. Quando eu era mais novo, eu tava saindo pra ir visitar minha namorada. Eu morava ainda no Vidigal, tinha uma namoradinha lá e tal. Aí eu tava saindo de casa e aí eu falei, cara, tinha alguma coisa na minha cabeça, não vai, não sai, não sai, não sai, não sai. Só que isso tava acontecendo sempre. Aí eu falei, mano, será que eu tô começando a ficar com crise de pânico? Eu falei, não tem crise de pânico, eu vou. Aí eu abri o portão assim, eu morava no beco ainda, eu falei, vou sair. Aí eu saí, aí alguma coisa na minha cabeça, você vai mesmo? Não vai. E eu falei, aí eu falei, me benzi, eu falei, mano, vou voltar pra casa, não vou. Voltei pra casa, sentei no sofá, de cabelo molhado, minha mãe falou, não vai lá ver sua namorada, não sei o que. Eu falei, mãe, eu tô começando a achar que eu tô começando a ter crise de pânico, porque eu sempre escuto alguma coisa, não sei o quê. Deu 15 minutos, faltou luz, tiroteio pra caraca no Vidigal. Aí minha mãe falou, nunca ignore essa voz. Gente, juro. Juro por Deus. Quem me conhece sabe que, mano, tem umas paradinhas sinistras. Eu tô assustado, sabe por quê, gente? Eu tô tentando lembrar de algumas outras coisas. Vai lembrando aí que eu vou contar uma coisa, porque eu sou sempre a pessoa que desafia a voz. Você sempre vai. Se a pessoa, não a voz desafia, fala, velho. se a voz fala assim, não vai, Não fala desafia. o quê? Você vai mandar em mim? Eu vou. Juro. Não desafia. Então, eu era mais novo, então eu falava, mano, será que é crise de pânico? Não sei o quê, nesse dia. Isso eu era mais novo. E sempre me acompanhou. E a gente tem fases, né, em que a gente tá mais espiritualizado, a gente tá cuidando mais do espírito. Teve uma fase, isso há pouco tempo, não tem nem 2 anos. Eu tava rodando a série, inclusive. Eu tava dormindo, isso era meia-noite. Eu contei isso pra todo mundo, pra algumas pessoas, na verdade, porque eu não queria dividir essa energia que eu fiquei, que foi muito boa. Eu tava dormindo, e aí eu fui dormir umas 11h40 por aí, porque eu botei pra despertar, então eu vi a hora. Cochilei e tal. Aí eu abri o olho, tudo escuro. Eu vi dois vultos, assim. Eu tô falando sério. Eu nem ia contar isso porque tem muita gente que não acredita, né? Não foi o Zion que jogou, não, então, eu abri o olho assim, eu tava virado, tá? O Zion tava no meio da cama, que ele tava dormindo com a gente. Minha esposa assim. Aí eu olhei assim pro lado, eu tava virado pra cá. Eu vi uma coisa maior e uma menor. Eu falei, eu acho que é a minha esposa e o Zion que foram no banheiro. Aí eu fiquei olhando, eu botei a mão aqui. E sempre quando eu acordo, eu olho pro pontinho da televisão, vermelhinho, pra ver se eu tô sonhando ou não. Aí eu olhei pro pontinho da televisão e vi o negócio. Falei, mano... Aí foi o único momento em que eu tive uma sensação de medo. Eu tive medo, eu falei, cara, acho que alguém entrou em casa. Aí eu fui levantando devagarinho, eu falei, eu tô acordado, meu filho tá aqui, minha mulher, eu tô acordado. Quando eu fui fazer assim, o negócio sumiu. Aí na hora me veio uma sensação, tipo, tão gostosa, velho. Eu nunca tinha sentido essa sensação. Já tinha, óbvio, poucas vezes, tipo, uma coisa tão maravilhosa. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa, ou que você compra alguma coisa, ou, tipo, sei lá, alguma que te deixa muito feliz? Veio essa energia, aí eu levantei, fui no banheiro, acendi a luz, fui fazer xixi e tal. Aí fiquei pensando, falei, eu vi, eu não tava dormindo. Eu vi, eu tenho certeza que eu vi. E aí, eu olhei pro espelho e falei, cara, eu vi. Aí voltei pra cama, dormi. No dia seguinte, levantei 5 da manhã pra ir filmar, com a mesma energia. Aí fui, escrevi uma mensagem pra minha esposa, falei, eu acho que a gente recebeu uma visita de 2 espíritos, um maior
e um menor. Mas assim, aí ela falou, qual foi a sensação? Foi uma sensação muito gostosa. Ela falou, então É positivo. deve ser anjo da guarda, alguma coisa. E puta, eu falei, cara, eu orei, agradeci e tal. Mandei pra ela essa mensagem. Eu teria Gente, morrido de de manhã. certeza. Eu contei tô pra algumas arrepiadíssima, pessoas. tô arrepiada. Não, cara, foi muito bom, assim. Foi uma energia, Nossa, uma eu já ia sensação muito levantar. boa. Quem tá aí? Quem tá aí? Mas assim, Então, aí eu não sei. Aí eu contei pra poucas pessoas. Eu cheguei no set e falei, cara, você acredita em vulto, essas coisas? Eu falei, eu vi, só que eu tô com uma energia tão boa. E aí eu não dividi muito, porque tem gente que não acredita, né? Porque sempre tem uma explicação. Pra mim, assim, foi uma... Mano, pra mim foi um espírito, tá ligado? Tem gente que vai falar que eu poderia estar dormindo, mas eu confirmei você olhando fez xixi pra depois, luz. né? Você fez xixi depois. Você tava ali. Porque eu achei que tinha alguém dentro de casa. Alguém tinha entrado em casa. Assim, eu Ai, eu que fiz susto! Gente, Inclusive, ele tá aqui, pô. É os tudo dois bom, aqui. gente? Fica Olá. aqui com a Pietra, tudo bem? Não, mas foi... Não, mas foi o isso. bom dessa história toda é que a sensação foi muito boa Isso foi depois, muito bom. né? Não, foi muito boa a sensação. Foi muito boa. Eu não sei explicar o que... É tudo muito rápido, sabe? É muito louco, assim, quando você vai explicar pra alguém, porque são sensações, sabe? E a ação de colocar a mão, assim, porque eu achei que era alguém, porque, cara, tava muito nítido. Mano, isso é muito sensitivo real. Eu velho. fiquei assim, sabe quando você olha e fala, não é... Naquelas fração de segundos, assim, você fala, ou é roupa em cima do sofá? Não é roupa em cima do sofá, porque não tem nada no sofá. Aí eu fiquei olhando e vi um menor, assim, aí foi um pouco mais pra quina, que eu achei que foi a hora que eu achei que era alguém que meio que fez um negócio assim. Aí quando eu fiz o movimento... Sumiu. Fez um... Entendi. Fez alguma coisa Não sou uma louca. Macarena. É. Você foi muito corajoso. Porque, gente, Não, eu não tenho medo. Porque eu não tenho, cara, de verdade. Não tenho medo. Porque eu tô te falando, eu sempre tive essas... E é uma coisa que eu tenho muita vontade de estudar mais, de ir a algum lugar mesmo pra entender. De aprofundar nessa história. Me aprofundar. Eu sempre fui da igreja católica, tal, fiz catecismo, todas essas coisas, mas eu queria entender um pouco mais o que é isso, sabe? E eu tô buscando, na real, pra entender. Não sei se eu tenho uma... É um dom, Mediunidade, alguma coisa assim, eu né? não sei, eu acho que não. sensibilidade. Talvez não, mas ou também. Eu preciso entender. Bom, a coragem pra entender você já tem. Porque se fosse eu, já tinha falecido. Pô, eu sou o pai da casa. Se fosse alguém, tinha o quê? Dar uma... É uma Tinha que voadora, derrubar. esquece, Ah, irmão, eu ia esquece. dizer- Sentir meu filho e minha esposa, se fosse alguém, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Pô, Uma vez, a porta do se quarto enquanto é abriu... espírito, tá ótimo, não é? Um dia a porta do Não é quarto ninguém. abriu. Eu tava, Não é eu tava ninguém. sozinho na sala, meu marido tava no quarto e meu filho tava no outro quarto. E a porta da sala abriu, eu só falei assim, ele tá lá no quarto. E vai lá buscar, porque ele é todo mais envolvido nessa área. Lembrei de uma coisa também. Outro dia eu tava em casa e aí eu tava sentado no sofá. Cara, nesse dia não tava ventando, mano. A porta abriu até o final. Não tava ventando, velho. Nesse dia. Você falou Você o quê? sentiu uma Eu energia fiquei boa ou energia... Não, eu fiquei meio assim, eu falei, cara, não é possível. Quem é? Tá querendo o quê? Porque eu fico perguntando, eu falo, mano, tem alguma explicação? Ou é um espírito, mano, quer entrar, entra. Se for bem, fica. Se não for mal, for, mete o também pé, rala, irmão. pô. É. Aí eu fui fechar a porta, eu falei, cara, não tem nada de nivelado na porta, não tá ventando, por que essa porta abriu? Aí eu fico buscando explicações, mas no fundo eu acredito que é. Mas eu fico buscando explicações, ou o gato, ou um cachorro veio ali, ou alguém Deu uma encostou na porta e a empurradinha. porta abriu. Mas eu falei, cara, não é possível. Deus abençoe. Então, gente, essas tá? coisinhas assim que acontecem que eu percebo que tem alguma coisa que me quer falar Não, e comigo. como as pessoas já sabem que você tá aberto, então aparece, a porta abre, eles vão entrando. Deve ter morando vários lá com você. Tá nada, Pede tá um nada. IPTU, uma coisa, pede uma ajuda, Mas gente. no aluguel, Não, né? no Fala. condomínio. Eu oro sempre, cara. Eu sempre falo, se tiver algum espírito aí, algum anjo da guarda, alguma coisa, que encontre seu caminho.